Aí eu coloco ele bem no finalzinho dos olhos, levando em direção à sobrancelha, assim, mais em pezinho. Eu não coloco tão deitado. O próximo passo agora é fazer a aplicação de um primer. É a mesma coisa. Se vocês não tiver primer, você coloca um corretivo, qualquer coisa aí que vocês tenham que seja mais cremosinho. Esse aqui que eu vou usar é o Primer Potion da Urban Decay. E eu vou aplicar ele com o dedo, dando batidinha somente na pálpebra móvel. Eu vou estar usando essa paletinha, que é a Vice, da Urban Decay. E a primeira cor que eu vou usar é esse marronzinho aqui, mais escuro. Ele é um marrom café. E eu vou misturar ele com esse vinho mais fechado, que é esse daqui. Ele tá um pouco aberto aí pra vocês. Aliás, é esse aqui, ó. Ele tá um pouco mais aberto do que ele realmente é. Mas é só você misturar uma sombra marrom opaca, mais escura, com uma sombra vinho mais escuro, pra causar o degradê de cor que a gente tá querendo pra essa maquiagem. Tomara que a câmera não fique saindo de foco, mas vamos lá começar. Eu vou aplicar essa sombra aqui no cantinho externo, com batidinhas, criando é tipo assim, eu vou criar uma linha, um traço aqui no cantinho externo dos olhos, ó. Assim. Aí, feito isso, eu vou vir com a mão bem leve, como se eu fosse fazer aquela marcação cut crease, mas hoje a gente não vai fazer assim, tão marcado. A gente vai dar um efeitinho sim, mas não vai ficar tão marcado. E eu não subo, eu só vou marcando o côncavo, na bordinha do côncavo, que é esse ossinho que a gente tem aqui, pra ficar assim bem marcadinho o cantinho externo. Com a mão bem leve, pra não ficar nada muito pesado. Ó, agora eu vou vir com um pincel fofinho de esfumar, esse daqui é da Vult. E eu vou pegar essa sombra aqui, que é um marrom chocolate mais avermelhado. Que eu também acho que fica lindo pra quando você quer um degradê mais bonito no esfumado. E a gente vai aplicar ele na bordinha desse esfumadinho que a gente fez aqui no cantinho. Porém, a gente vai levar por todo o côncavo com esse marrom, ó. Então, já deu aquele esfumado bacana na maquiagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel de aplicar sombras normal, pode ser de esponjinha, pode ser com o dedo. Vou vir com a minha paleta Naked 2 e eu vou vir com essa sombra aqui, que é Suspect, que ela é um cinza champanhe, ó, mais brilhosinho, que é essa daqui, ó, tá? É a mesma coisa, se você não tiver uma sombra, não tiver essa paleta, se não tiver uma sombra parecida, é só você substituir. E eu vou aplicar ela desde o comecinho interno do cantinho dos olhos aqui. Vou levar ao encontro do nosso esfumado no canto externo. Já apliquei. Agora eu volto com aquele pincel que a gente usou no comecinho do vídeo. Pego aquela mesma combinação de marrom escuro com vinho escuro. Dou mais uma marcadinha aqui e dou uma esfumadinha para não ficar um traço, uma divisão aqui entre as cores. A gente vai dar aquela mescladinha. Feito isso, eu vou aproveitar com o restinho de sombra que tem no pincel e eu vou dar uma leve marcadinha aqui, ó. Não vou pegar mais nada de sombra, só vou fazendo uma leve marcadinha, como eu disse pra vocês. Agora eu venho com outro pincel de esfumar, porém esse aqui é um pouquinho menorzinho. E eu vou pegar da paleta Vice 3 também, uma sombra vinho mais aberta, que é a Alchemy, sei lá. Não vou nem pronunciar o nome porque eu sei que vou estar falando tudo errado. Que é esse vinho aqui mais aberto. Tá parecendo mais rosado pra vocês, mas ele é um vinho. Bem vinho mesmo. Vou tirar todo o excesso, porque eu quero bem pouco produto no pincel. E eu vou aplicar ele entre aquele marrom avermelhado que a gente aplicou e o marrom escuro, para causar um degradê. Por que eu apliquei aquele marrom chocolate mais avermelhado primeiro? Para a hora que eu aplicasse essa sombra não ficasse tão intensa. E eu vou aplicar assim com batidinhas aqui no cantinho externo, para deixar também um subtom dessa cor. E com a mão bem leve eu faço um esfumadinho com esse vinho. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu acho que a câmera tá saindo de foco de novo. E... câmera, vamos. Aí. E agora eu venho com aquele pincel da Vult, com aquele chocolate mais avermelhado. E só dou uma quebrada nele, nesse vinho por cima, dando uma esfumadinha. Agora, o que eu vou fazer?
Eu vou tirar o micropor já, porque é só pra marcar o cantinho que eu queria ele. Vocês podem ver que fica bem marcadinho, mas eu não deixo tão marcado assim não. Eu passo os dedos aqui no cantinho assim com batidinhas, pra ficar assim mais suave. Assim. Agora com aquele pincelzinho que a gente fez, que a gente aplicou aquela cor mais clara aqui, eu vou pegar essa cor aqui, que é o Burical, que é uma sombra clarinha e luminosa. E vou aplicar ela rente às sobrancelhas. Assim, pra dar aquela levantada no olhar. Quando eu faço isso, eu gosto de passar ou os dedos ou o pincel de esfumar pra dar uma mescladinha nela e na nossa sombra do côncavo. E vou pegar ela também e aplicar aqui no cantinho interno pra dar aquela iluminada. Eu vou estar usando o mesmo delineador que vocês devem estar vendo nos 10 últimos vídeos, que é esse da L'Oréal em gel. Use o que você tiver em casa. E hoje eu vou fazer com pincel chanfrado. Eu não gosto muito de fazer delineado com pincel chanfrado, mas hoje eu vou fazer. E aí eu vou começar a fazer o traçado aqui no meio. Tracinho mais fininho. E aí eu venho pro cantinho interno. Essa é a maneira que eu acho mais fácil. Bem fininho. E aí, feito isso, eu puxo aqui um rabinho, fazendo nosso gatinho, e puxo um emendando pros olhos. Ó, e depois que você terminar de fazer esse delineado desse gatinho, o que a gente vai fazer? Eu pego aquele pincel que a gente usou pra marcar o canto externo e venho com a sombra preta da paleta Naked 2, uma sombra preta opaca, né? E aí você vai com a mão leve fazer bem rente aqui o delineado, dá umas marcadinhas a mais no côncavo, no cantinho externo, né? Ó, com a mão bem leve. Só pra deixar assim a maquiagem um pouquinho mais dramática. Vou usar esse daqui da MAC e vou aplicar ele por toda a linha d'água, mas dando uma borradinha fora dos cílios inferiores. E também vou aplicar na linha d'água superior, que dá uma agonia, mas o efeito fica bacana. Gente, com o mesmo pincel, sim, com o mesmo pincel, eu vou pegar a sombra preta bem pouquinho, vou dar até uma sopradinha, vou esfumar esse lápis pra dar uma fixada a mais nele, pra dar uma esfumadinha nele, pra não deixar ele tão marcado. E pra não ficar assim tão pretão, a gente vai vir com aquela sombra vinho que a gente usou, uma vinho mais aberta, com o mesmo pincel, e eu vou aplicar nas bordinhas do esfumado preto. Aí você vai me falar, nossa, mas uma sombra vinho, uma sombra roxa, nessa parte não vai acentuar as olheiras? Não, desde que você esfume bem e prepare bem essa região da pele, não vai ficar feio, gente, sério, não fica. Agora eu vou vir com a máscara de cílios, essa aqui é a The Rocket. Me desculpem pelos barulhos no vídeo, mas não tem jeito. Com essa maratona de vídeos, pra quem ainda não sabe, tá tendo vídeo todos os dias no canal nesse mês de abril, que eu também tô participando do Veda. Dá muito trabalho, meu Deus do céu. Gravar, editar, gravar, editar, gravar, editar. Tô tentando gravar, esse aqui já é o segundo vídeo de hoje. Então dá muito trabalho. Mas espero que vocês estejam acompanhando, dando apoio nessa fase. Feito isso, eu vou aplicar os cílios postiços. Esse cílio eu já devo ter usado ele umas 4 vezes. Ele tá aqui firme e forte, que é esse daqui, da China, que eu comprei no AliExpress. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou lá aplicar e então, já só a maquiagem dos olhos já tá finalizada. O cílio já foi aplicado e agora a colinha tá secando. Como vocês puderam ver, dá pra fazer uma maquiagem bem glamourosa com passo a passo super simples. Não tem que ser profissional, não tem que ser maquiadora pra fazer uma maquiagem bacana. E essa maquiagem, eu já tô com a pele preparada. Eu não vou mostrar pra vocês quais foram os produtos que eu usei na preparação da pele aqui no vídeo,
mas vão estar todos listados lá no blog. E para quem quiser conferir como eu fiz essa preparação da pele, que é uma preparação super completa de uma pele assim mais preparada para eventos noturnos, para uma maquiagem mais bafônica, eu já deixei um vídeo gravado. Se não entrou antes dessa maquiagem, provavelmente vai entrar logo depois. Então é só você ficar ligadinho e conferir aqui no canal. Dá uma olhadinha por aqui se já tá postado. Se não tiver, só ficar ligadinho que eu vou postar em breve. E essa maquiagem, ela assim, apesar dela estar com os olhos assim bem marcados, ela é uma maquiagem que vai com qualquer batom. Eu já tô usando esse batom aqui, que é a cor, deixa eu pegar aqui, que é essa cor aqui, que é o batom de longa duração mate da Vult, esse batom líquido na cor 01, lá eu falar 02, é 01, mas eu escolhi para essa maquiagem um batom um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais bafônico, que foi esse daqui, que é o Sapatilha, da Dylos Pro. Mas se você não é tão ousado, se você já acha que já tá bacana com os olhos mais marcados, é só você ficar com uma opção mais neutra, mais clarinha, como essa daqui que eu já estou. Mas hoje eu vou fazer essa aplicação aqui. Então, bora lá? Foi esse o resultado final. Eu sei que vai ter gente que achou que ficou muito ousado com esse batom, mas eu gostei do resultado. E maquiagem é questão de gosto. Então, como ela é uma maquiagem assim versátil, que dá pra você usar com vários tons de batom, é só você usar com o batom que mais te agrada, com o batom que você se sentir melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas do vídeo. Não deixe de avaliar positivamente, de dar um joinha no vídeo caso você tenha gostado desse vídeo, de se inscrever aqui no canal para ficar ligadinho nos vídeos novos, receber em primeira mão as novidades e ficar mais pertinho da gente. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.